Porque todas as vezes que nós saímos um pouco do propósito de Deus, o que era para nós vai para o outro. E o reino espiritual é muito real. Era para os israelitas, mas veio os midianitas e disseram: é meu. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você não assume o que Deus tem com você, Deus está pronto para dar para outro. Porque a Bíblia diz que foi Deus que deixou o midianita prevalecer por 7 anos. Aí eu quero te provocar aqui nessa noite. Você vai deixar o que é seu ir para a mão do midianita? Juízes 6. Verso 1. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas prevaleceram contra Israel, e por causa dos midianitas, por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si covas, que estão nos montes e cavernas, e fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. E acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois vinham com seu gado e suas tendas, como uma nuvem de gafanhotos. Eram tantos que nem podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos. E entravam na terra para destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Pai, aqui está a tua palavra. Fala conosco. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E a igreja diz: você pode sentar. Meu irmão, após a morte de Moisés, Deus levanta um homem chamado Josué, Oséias, um escravo que aprendeu com Moisés. Josué foi um homem que na sua vida só perdeu uma guerra. Porque ele só precisou perder uma vez para aprender. Mas Josué foi um homem que não fez discípulos, não fez sucessores. Por isso, após a morte de Josué, o povo se dispersa. E não tem Josué capítulo 2, ou não tem continuidade do livro de Josué. Porque Josué viveu batalhas e guerras, mas esqueceu de criar discípulos, sucessores. Porque a obra de Deus não está em uma pessoa. A obra de Deus não morre. A obra de Deus continua. Após a morte de Josué, existe um período onde o povo se dispersa. 14 juízes se levantam, e o seu último juiz é o que mais permanece no trono,
governando segundo a ordem de Deus. É interessante que Deus levanta Otiniel, Eude, Sangar, Débora, para então chegar em Gideão. Quando Débora se levanta para governar, o povo é julgado. O povo é visto. O povo passa a entregar as suas causas ao Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que depois da vitória que Deus deu a Débora, a terra ficou em paz durante 40 anos. A terra ficou em paz durante 40 anos. E é nesse período de paz que Israel começa a errar novamente. Talvez nós sejamos bastante assertivos no momento da guerra, mas nós temos dificuldades de conviver com momentos de paz. E quando eu falo conviver com momentos de paz, eu estou falando de não estar sendo provado em nenhuma área da vida, está tudo em paz. São dois momentos que a gente precisa ter muito cuidado, é na prova e na bênção. E a Bíblia vai dizer que em Juízes capítulo de número 6, versículo de número 1, que os filhos de Israel fizeram. Entenda, a Bíblia não diz assim, começaram a fazer. Quando viram, já fizeram. Porque se tem que ter um temor na nossa vida, é errar onde todo mundo está errando. Porque quem está errando em Juízes capítulo 6, está errando, mas não está vendo. E aí é onde mora o perigo. É quando eu acho que estou acertando, mas na verdade eu estou errando. É quando eu acho que está tudo certo, mas na verdade há algo que precisa ser consertado. A Bíblia vai dizer que eles fazem o que é mal perante o Senhor. E o que é que Deus faz, pastor? Deus fecha a porta. Porque o negócio para chamar a nossa atenção é quando Deus fecha a porta. Em paz, ninguém estava com a atenção voltada, mas quando a porta fechou, quando a luta veio, a Bíblia diz que no 8º ano, eles clamaram ao Senhor. Eu observo que a Bíblia vai dizer que os filhos de Israel fazem o que é mal perante o Senhor, fizeram o que é mal perante o Senhor. Não é aquilo que cantamos, não é aquilo que dizemos, não é aquilo que prometemos, é aquilo que fazemos. É o que fazemos o que conta. E eles fazem o que é mal diante do Senhor. Charles Spurgeon disse certa vez que Deus nunca permite que o seu povo peque com sucesso. Porque eu posso escolher pecar, mas não posso escolher a consequência. A maior mentira do diabo acerca do pecado é: peque e você escolherá as consequências. Mas na verdade as consequências, nós não temos domínio sobre elas. Israel vai fazer o que é mal perante o Senhor. Fazer o que é mal. Um ano após ano. E a Bíblia vai dizer que os midianitas prevalecem contra eles.
amalequitas e povos, midianitas, amalequitas e povos, eles prevalecem. Ou seja, Israel vai fazer as suas plantações todos os anos, porque 40 anos de paz trouxe um celeiro para Israel. 40 anos de paz, escute isso. 40 anos de paz. Por que Israel, pastor, só clamou no 7º ano? Escute isso. Porque 40 anos guardando, deu para juntar uma conta gorda. Deu para juntar um fundo muito bom. E a Bíblia vai dizer que por 7 anos eles plantam. Se eles plantam e o inimigo rouba, significa que eles ainda tinham reserva. Então, o que eles estavam vivendo não era de provisão diária, era de reserva dos 40 anos que Deus tinha provido. No primeiro ano, eles plantam. Não, a gente tem dinheiro para plantar, vamos plantar. O inimigo vem e rouba, eles ainda estão usando a reserva dos 40. Segundo ano, planta. Terceiro ano, planta. Quarto ano, planta. 5 anos, planta. E eles não estão clamando, porque eles não estão observando que a reserva está acabando. Eles continuam plantando, porque eles têm certeza que se não colher, vai ter reserva suficiente. Mas a reserva acabou. Interessante que na hora do plantio, eles só estão plantando. Mas a Bíblia vai dizer que por causa dos midianitas, além de fazer o que é mal perante o Senhor, eles fazem a segunda coisa. Porque tem um problema em fazer algo errado. O que é, pastor? É que quando nós estamos fazendo algo errado, ou a gente corrige a rota na hora, ou se prepare para o próximo erro. Você já viu aquela história que diz que uma mentira tem que contar outra para justificar a mentira? É ou não é? É ou não é, irmão? É a mesma coisa. Como eles estão fazendo o que é mal perante o Senhor, eles vão cometer o segundo erro. Eles vão usar a força que tem. Eu quero que coloque na tela para mim, por favor. Juízes, capítulo de número 6, versículo 2. Os midianitas prevaleceram. Olha comigo. E por causa dos midianitas, escuta isso comigo. Os filhos de Israel fizeram para si covas, que estão nos montes, cavernas e fortificações. O que significa isso, pastor? Um povo que se esconde. Um povo que se esconde. Mas, se você perguntar para eles, como é que vocês estão? Estou escondido, estou na caverna. E eles vão dizer assim, por que você está na caverna? Por causa dos midianitas. Terceiro erro. Colocar culpa do que eu estou vivendo nos midianitas. Está escrito. Por causa dos midianitas, eles se esconderam. Só que escute bem, irmão. Ninguém faz uma caverna, ninguém faz fortificação, se não empreender muito trabalho. Então eles pegaram a energia que tinham, a força que tinham, e no lugar de construir algo para Deus, eles construíram algo para fugir da presença de Deus. Porque fugindo da luta, eles estariam fugindo também do propósito de Deus. Então eles pegam as suas forças, eles fazem cavernas, eles fazem covas, eles fazem fortificações, e isso ocupa eles. E há um problema quando a gente está muito ocupado, é que tira o tempo de Deus da nossa vida. Teve gente que não saiu de casa hoje, não foi porque não queria vir para o culto, mas foi porque estava ocupado. Eu não estou falando que nem todo mundo que veio estava ocupado, não veio e tal. Não, não é isso. Houve uma ocupação. E sabe uma coisa que o Espírito Santo de Deus tem tratado comigo? Cuidado com o seu tempo. Cuidado para você não perder tempo com besteira. Cuidado para você não perder tempo com coisa que não vai te acrescentar.
Cuidado para você não construir uma coisa que não vai servir para você morar. Porque eles não iam morar nas covas, nas cavernas e nem nas fortificações, mas eles estavam lá. Isso é o que, pastor? Perder tempo. Fazer coisas que não tem nada a ver com o propósito de Deus na nossa vida. Se for para empreender, força. Se for para construir alguma coisa, que seja na presença de Deus. Se for para gastar energia, se for para se preocupar, que seja aos pés do Senhor. Mas eles fazem covas, cavernas e fortificações. E a Bíblia vai dizer que os israelitas era que semeavam. A colheita era de quem, irmão? Deles. Mas quem colhia? Os midianitas. Porque todas as vezes que nós saímos um pouco do propósito de Deus, o que era para nós vai para o outro. E o reino espiritual é muito real. Era para os israelitas, mas veio os midianitas e disseram: é meu. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você não assume o que Deus tem com você, Deus está pronto para dar para outro. Porque a Bíblia diz que foi Deus que deixou o midianita prevalecer por 7 anos. Aí eu quero te provocar aqui nessa noite. Você vai deixar o que é seu ir para a mão do midianita? Você vai deixar o céu ter uma porção preparada para você e Deus dizer: está aqui, meu filho. Quando olha as suas ações e as suas atitudes, pode levar. Então a Bíblia me dá o direito de dizer que nem sempre aquilo que está sendo levado é Satanás que está levando. Mas tem coisa que está sendo levada que sou eu que estou permitindo. Aí a Bíblia vai dizer que eles acampavam em Israel na hora da colheita, destruíam os produtos e não deixavam sustento algum. Olha comigo isso aqui, olha comigo isso aqui. Versículo de número 4, parte B. Não deixavam sustento algum. Fala comigo, não deixavam. Fala, irmão, fala comigo. Não deixavam sustento algum. Porque nós brincamos de ser crente, mas o inimigo não brinca de ser inimigo. O inimigo podia dizer assim: vamos fazer o seguinte, para eles não ficarem sem nada, deixa um pouquinho com eles. O inimigo está pronto para roubar tudo, destruir tudo, acabar com tudo, quebrar tudo, levar tudo. Além de roubar o sustento, eles roubavam o propósito. Porque a Bíblia diz que eles roubavam o que, irmãos? As ovelhas. Diga comigo, ovelhas. Fala mais forte, ovelhas. Fala pela última vez, não vou pedir mais não. Fala pela última vez, ovelhas. Bois e jumentos. 3 significados. Três significados. Pastor, que representa a ovelha na Bíblia? Submissão. Então, quando ele vinha contra eles, ele dizia: rouba tudo que eles têm e rouba a submissão que eles têm em Deus. Eu não quero eles submissos a Deus. Submisso é estar abaixo de uma missão. Submisso é: não sou eu que dou as coordenadas, é o Senhor.
Então, quando o inimigo veio, a primeira coisa que ele roubou foi a submissão. Porque no lugar de estar aos pés do Senhor, eles estavam nas covas, nas cavernas, criando fortificações. A segunda coisa, quando você perde a missão, você perde a força. Porque o boi na Bíblia representa força. E a terceira coisa, pastor, é claro, a consequência. Jumento na Bíblia representa missão, propósito. Foi o jumento que carregou Jesus quando entrou na sua entrada triunfal em Jerusalém. Foi a jumenta que deu uma mensagem quando o profeta não queria falar. Foi o jumento que levou o sacrifício para o Monte Moriá. Porque o jumento está debaixo de uma missão. Então, Satanás conseguiu roubar a submissão, e se ele rouba a submissão, ele rouba a força. Por isso que tem gente que está sem força. Porque não depende mais de Deus, depende dele. Se rouba a força, rouba também o propósito de vida, a missão de vida, tudo. Porque um romancista francês, eu vou esquecer o nome dele, mas ele disse que o homem não morre no dia do óbito, morre no dia que perde o entusiasmo e a força. Então, eles sabiam o que Israel estava fazendo, mas eles tinham força para fazer cova, mas não tinha força para lutar diante de Deus. E o maior perigo é esse, a gente saber e ter força para clamar a amigo, a vizinho, pedir no WhatsApp, mas não ter força para dobrar o joelho e se humilhar. E orar, e me buscar, e se converter dos meus maus caminhos. Então ele vai ouvir dos céus, perdoar os meus pecados e sarar a minha terra. Eu declaro nessa noite que essa noite é noite de força para você continuar orando, continuar buscando. Se tem alguém aqui que chegou fraco espiritualmente, recebe força de Deus agora. Porque o diabo não precisa de uma igreja não posicionada, ele precisa de uma igreja fraca. Eu tenho força, pastor. Você teve força para vir até mim falar e não tem força para chegar diante de Deus para falar? Você tem força para contar 15 vezes a sua história para todo mundo e ninguém resolve nada. E não tem força para orar 15 vezes e fazer um propósito com a cara no chão e dizer: Jesus, eu só saio daqui quando o Senhor me responder. Você tem força de pegar no peso da academia, de correr para um lado, de ir para o outro, mas não tem força de orar quando Ele te chama na madrugada. Você tem força de pegar o controle da televisão e ligar e mudar de programa, porque você está ansioso e fica mudando sua mente e não consegue nem se concentrar na televisão e passar o filme direito ou o programa direito, e não tem força de dizer: Deus, eu estou aqui na tua presença, me humilhando diante de ti, porque o Senhor é grande, poderoso e fiel, e os midianitas estão roubando o que é meu, mas nessa noite eu me posiciono, eu tomo. Você tem força, o problema é que você escolhe o que faz com a sua força. Eu vim te lembrar que você tem força. Só que você está canalizando a tua força para o lugar errado. O Espírito Santo tem falado isso comigo. Canalize as forças para o lugar certo, e você vai colher resultados. Levanta a mão comigo que eu vou profetizar. Resultados diferentes.
resultados diferentes. Resultados diferentes. Resultados diferentes. Resultados diferentes. Resultados diferentes. O que foi que mudou? A situação já mudou. Não, eu que mudei. Eu que mudei. Eu que não gasto mais minhas forças. Eu que não gasto mais minhas forças para perder tempo. Eu gasto minhas forças para dizer a midianita: tu não vai levar o que é meu, cão. Dai-me via xeremitrio vassai. Ande a nem todos compreendem essa dimensão espiritual que o Pai nos envolve aqui nessa noite. Eles vinham com gado, tendas e como uma nuvem de gafanhoto. Deixa eu falar uma coisa aqui: não espere os ataques diminuir. Porque Satanás está vindo com tudo. Eram tantos que nem se podiam contar. Assim Israel ficou muito, em umas versões diz empobrecido, com a presença dos midianitas. Eles ficaram empobrecidos, ficaram debilitados com a presença dos midianitas. Porque às vezes, escute isso, às vezes não estamos como deveríamos estar, porque não entendemos a guerra que estamos vivendo. Eles estavam debilitados pela presença dos midianitas, mas nós somos o povo conhecido pela presença, Dois copos não ocupam o mesmo. Os midianitas só estavam porque Deus não estava. E eles ficaram debilitados com a presença dos midianitas. Às vezes há um peso. Tem coisa que você falando para um psiquiatra não consegue explicar. Fazendo um gabinete não consegue explicar. Sentando com o melhor amigo não consegue explicar. Falando com pessoas de perto não consegue explicar. Porque eles estão debilitados pela presença dos midianitas. Há um texto na Bíblia que diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Isaías 63, Salmo 63 diz que a graça de Deus é melhor do que a vida. Por isso eu tenho forças ainda para louvar com meus lábios. Porque todas as vezes que a ausência da presença de Deus estiver na nossa vida, perderemos as forças. E às vezes nós não estamos precisando de renovo, às vezes a gente está precisando da presença. Porque a presença é renovo. Com a presença eu caminho e não canso.
corro e não fico fatigado. Eles estão sem força, mas é pelo inimigo que está atuando na terra. Só que quem é maior? O inimigo ou Deus? Pastor, não, porque olhe, o que fizeram foi muito pesado. Botaram farinha na minha porta, botaram cabelo, botaram prego, botaram não sei o que, isso aqui lá. Eu vejo aquele homem todo vestido de branco com um turbante na cabeça. Olha, eu tenho medo, eu saio correndo. E você quer servir a um Deus que o diabo, o Satanás, o cão, o midianita pode mais do que ele? Por que ficar sem armas pela presença dos midianitas? Se usarmos as armas, eles fugirão. Quando Israel perdeu a reserva, o tanque estava cheio. Primeiro ano, desceu um quarto. Segundo, terceiro, quarto. Sétimo ano, o tanque esvaziou. Mas antes de esvaziar, teve um aviso, sim ou não? Sim ou não? Antes do tanque esvaziar, o carro faz o quê? Vá abastecer. Só que a Bíblia diz que quando Israel perdeu tudo, foi que clamou. Deixa eu falar uma coisa para você aqui nessa noite, e aí eu encerro agora. Porque aprove Deus, eu vou fazer até onde Ele mandou, continua no domingo. Mas deixa eu falar uma coisa para você aqui nessa noite. Não deixe chegar na última instância. Não deixe para clamar na última hora. Não deixe a tua família morrer na última hora. Não deixe o teu ministério, tua chamada, tua vida com Deus, teu propósito de vida se perder para que se recupere. Sabe qual é o conselho que eu tenho para te dar? Clama agora. Eu vou dizer de novo. Antes que falte tudo, clama agora. Quando alguém vê a tua intensidade em correr para o posto do céu, vai dizer assim: para que tu veio ontem? Vai vir para o ciclo da oração, vai vir na sexta, ainda vai vir no sábado, ainda vai vir no domingo. É que eu estou enchendo o tanque. Eu não posso deixar baixar o combustível do céu. A minha vida. Assim clamaram ao Senhor. Mas a gente só vai clamar quando acontecer isso. Porque a Bíblia diz que quando eles clamaram, o Senhor já enviou um profeta. Resolveu a situação? Não. Eles pararam de roubar naquela mesma hora? Não, até porque precisava vir o tempo da colheita. Mas quando o Senhor enviou o profeta, Ele estava dizendo: eu vou interromper um ciclo na vida de vocês, Israel. Porque 1 ano, 2 anos, 3 anos é espera, 7 anos é ciclo. Ciclo são situações viciosas. Não é aquela luta nova que chega hoje. Você nunca viveu essa luta, aí chega hoje, é aquela luta de sempre.
que já entrou num ciclo. Israel clama, Deus envia um profeta. E quando Deus envia, Deus começa a movimentar no reino espiritual o que estava parado. Imagine que era meio do ano, os midianitas estavam se preparando. Diz, pode ficar tranquilo, ano que vem a gente chega em Israel de novo. Só que eu tenho uma palavra de Deus para você aqui nessa noite. O reino das trevas será desorganizado. Porque Deus vai confundir Satanás ao teu respeito aqui nessa noite. É porque o inimigo se acostumou a se apresentar no ciclo e dizer, eu sempre peguei ele aqui. Só que ele não sabe que esse ciclo já começou a ser interrompido. Porque você veio nessa noite. Porque você está diante de Deus nessa noite. Você que está em casa. Há ciclos malignos. Há ciclos de guerras que estão sendo parados aqui nesta noite. E Deus está dizendo, eu estou entrando na guerra. Orabaia xere macaia sai. Eu estou entrando na peleja. Eu estou entrando e vou trabalhar. Como você vai trabalhar, Senhor? Versículo de número 7 para encerrar. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Tudo que Deus vai começar a fazer, começa com a palavra. 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 Que vê Jeremias, veja uma vara como de amendoeira. Veja-te bem, porque eu velo pela minha, não é meu Instagram, nem meu Facebook, é a minha palavra. Como purificará o jovem o seu caminho? Salmo 119, observando pela tua palavra. Salmo 119, o salmista continua, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Palavra. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra. Isaías 40, seca-se a erva, cai a sua murcha, a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece. Evangelho de Mateus, quando aquele centurião chega diante de Jesus, eu vou lá, não, manda uma palavra. A palavra vai entrar onde tu não pode entrar. A palavra vai fazer o que tu não pode fazer. A palavra vai quebrar o que tu não pode quebrar. A palavra vai cortar a lança onde tu não pode cortar. Vai esmiuçar a penha, vai quebrar aquele coração duro. Porque Provérbios 22 diz que o coração do rei está na mão do Senhor e ele inclina para onde ele quer. A palavra está chegando, a palavra está chegando, a palavra está chegando, a palavra está chegando. Ande pela palavra, viva pela palavra, se mova pela palavra, vigie na palavra, entre na palavra, marche pela palavra. Viva a sua vida pela palavra. Não é pelo que dizem os homens e nem as previsões. A palavra de Deus cria onde não existe. A palavra de Deus cura onde não há cura. A palavra de Deus cria milagre onde não há milagre. A palavra de Deus traz resposta onde não há resposta. A palavra de Deus é palavra viva. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. É o verbo, é a palavra. E todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que se fez poderia ter sido feito. Por que eu falo a palavra? Porque ele é a palavra. Ele é a palavra. E ele vai quebrar a força de midianita, de amalequita e de inimigos que queriam destruir a terra. Porque a terra será preservada. Vai ter um reboliço, mas a terra vai ser preservada.
Deus tira a gente do lugar, mas a terra vai ser preservada. Morre gente, se converte gente, muda gente, mas a terra vai ser preservada. O que Deus tem com Israel permanece de pé. Foi só um ciclo, mas agora começa uma nova história, 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 um novo tempo, um novo tempo, um novo tempo, um novo tempo, uma nova hora. Só quem crê, levante a mão. Números subam. Subam. Sobe. Sobe. Eita, você não entendeu, não foi filha, a planilha. Você está dizendo que tem alguma coisa errada. Estava dando, agora não está dando mais. Mas Deus está visitando planilha aqui hoje. Deus está socorrendo alguém aqui nessa noite. Deus está abrindo a porta de um ciclo que estava fechado há muito tempo. E o inimigo, eu estou morando em cima daquela casa. Só que Deus está desapropriando. Só quem veio guerrear. Deus está desapropriando Satanás. Temi choremaias. Vai com a espada, vai com a palavra. E não vai prevalecer. Porque pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Não prevalecerá. Nenhuma palavra lançada sobre a tua vida, nenhuma profecia satânica lançada sobre a tua casa, nenhuma língua mentirosa que se levantou em juízo, eu condeno agora no poder do nome de Jesus. Eu condeno agora no poder do nome de Jesus. Eu condeno agora no poder do nome de Jesus. Midianita não colhe mais na terra. Amalequita não colhe mais na terra, porque eu me levanto, você se levanta. Então se levante comigo no seu lugar agora e levante as suas mãos em direção à sua vida, à sua casa. Antes, costumamos terminar a palavra com cantando o hino, mas agora vamos guerrear. Levanta as mãos comigo que eu estou debaixo de uma ordem de Deus. Echoqueta tatatu terra manto lerebia sobre me couve a série me caia dai. Abra-se agora tudo que estava fechado no mundo espiritual, que era meu, que era seu, que está retido nas nuvens. Porque o príncipe da Pérsia se levantou e disse: não vai chegar nele, nem vai chegar nela. Mas nessa noite eu declaro: abra-se, 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 abra-se. Terimicho, laboia, manto, reprai. Os clientes vão voltar. As contas vão subir. Você vai pagar. Você vai vencer. A enfermidade não vai ser maior do que ele. Deus entra na enfermidade agora e quebra o arco e corta a lança. Sai. Sai agora, espírito de enfermidade, sai. Eu te ordeno agora, sai. Pega tudo que é teu, pega a tua bagagem, sai. Sai desse órgão. Sai dessa célula. Sai desse caroço. Sai. Sai agora, sai. Tem bicho. Sai. O que não produzia vai produzir agora. O que não dava vai dar agora.
porque o ciclo de midianita acabou hoje aqui. Eu levanto minhas mãos e declaro agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu declaro agora vida de Deus, ação do céu, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.